Bem, pessoal, boa tarde. O pessoal está chegando aí para nossa live sobre Jesus. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para todos vocês. Vou estar chamando o Fausto aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, trazer para vocês um pouco do que é a história de Jesus, desse personagem que foi um divisor de águas para a nossa história. Vou conectar com o Fausto aqui rapidinho. Fausto, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão aí conosco. Sejam bem-vindos. Legal, Fausto. Então, esperar só uns 2 minutinhos para o pessoal Ué, sim. dado e tudo mais. O áudio tá chegando legal, Fausto? Tá ok aqui comigo. Para você também tá bom? Opa, Tá bem? aqui tá tudo ok. O pessoal pode acenar, pode mandar perguntas, questionamentos. Fiquem à vontade para participar aí durante toda a live. Vale destacar, Fausto, que essa live ela fica, né, gravada depois no Instagram. Quem Sim. quiser acessar depois, podem assistir. E nós vamos estar fazendo ela em 2 etapas. Hoje, falando um pouquinho do Jesus histórico e também entrando um pouquinho na questão de Jesus espiritual, Jesus Cristo. E na segunda parte também a gente vai ampliando, porque é um assunto bem amplo, né, Fausto? Muito amplo, né? Com certeza. Como já disse o apóstolo João, ou São João, que nem todos os livros do mundo caberiam os feitos de Jesus. Então, daria para a gente falar muito aí. Legal. Então, para a gente começar, Fausto, já que você falou do apóstolo João, Jesus ele foi um divisor de águas na história da humanidade, não só do ponto de vista Sim. religioso, como do ponto de vista histórico, político, enfim, em todos os cenários, Jesus ele transitou de uma maneira muito disruptiva, que seria isso, ele mudou, de certa forma, a forma de vida, né? Seja ela em qualquer... Queria que você falasse um pouquinho, Fausto, vamos voltar um pouquinho, 2.000 anos, ou até um pouquinho antes de 2.000 anos, para iniciar. Quem foi essa figura tão discutida até hoje, que é Jesus de Nazaré? Então, Rodrigo, tem muita gente, principalmente o pessoal mais cético, mais criterioso, que não tem esse lado da fé, que questiona se Jesus realmente existiu, né? Porque se fosse brincar, né, daquele personagem da escola do professor Raimundo lá, você tem um videotape, né, com Jesus andando nas águas, você tem uma foto, um autógrafo, uma selfie, não tem documentos históricos da presença de Jesus em termos que a gente tem hoje, né? Hoje é fácil, você entra no Instagram do Rodrigo e vê onde ele teve, o que ele tirou foto, assim, o meu, e aí hoje fica mais fácil. Mas é muito interessante porque Jesus vive na periferia do Império Romano, né? O Império Romano, o centro era Roma, né, onde estava o imperador, e a Roma foi se expandindo e alcançou a região ali da Palestina, onde Jesus nasce e vive. Então, Jesus vive numa cultura, vamos colocar entre aspas, né, periférica, numa periferia, numa cultura diferente, que é a cultura hebraica, de um povo milenar, mas com uma cultura totalmente diferente. E mesmo assim, cerca de 40, 50 anos depois da sua morte, já existem relatos sobre ele, já existem livros sobre eles, cartas, que são os evangelhos, né? Então, mesmo o pessoal às vezes sendo um pouco cético, né? Mas na história, né? Você tem que procurar evidências científicas e tudo é válido até você provar o contrário, né? Eu li um pesquisador esses dias muito interessante que ele estava falando que há mais indícios que Jesus realmente existiu, esteve aqui na Terra, do que Tales de Mileto, do que Pitágoras e até mesmo do que Sócrates, né? Que são pessoas altamente aceitas por todos, né? Por conta da teoria de Pitágoras, né? Do que Tales de Mileto fez, enfim. Então, há evidência sim que Jesus realmente existiu, né? Ele vivia num contexto de bastante pobreza, né? Lembrar que a região da Palestina é uma região bastante pobre, né? Onde fica Israel, uma região relativamente desértica, que não é uma grande produtora de alimentos, né? O que era muito valorizado na época, e vive numa cultura judaica, né? Uma cultura descendente dos hebreus, com uma religiosidade muito grande, né? Um povo que tem muito forte a crença que o seu Deus é o Deus que é criador dos céus e da terra, e ele vem nesse contexto
e vive, né, e faz o seu ministério em poucos anos, questão de 3 anos e meio, Jesus faz o seu ministério e revoluciona todo o mundo ocidental, né? Nós somos até hoje impactados por aquilo que ele fez nesses 3 anos e meio ali de ministério, vamos dizer assim, né? De sua vida prática. Então é muito interessante a gente olhar para essa pessoa, né, e descobrir o que tem de histórico, o que tem de fé, aquilo que se sabe, aquilo que não se sabe, né? E é muito interessante a gente conversar sobre isso, assim. Legal. O Fausto ele trouxe um ponto assim que eu acho bem interessante. O contexto que ele nasceu, né? O Império Romano tomando conta ali, nascendo praticamente o Império Romano, pouco tempo depois do surgimento do Império Romano, cerca aí de 40, 50 anos mais ou menos. Isso. O Império Romano ele é um império totalmente coercitivo no sentido assim de imponência, né? Que durou aí até 500 anos depois de Cristo. Jesus nasce com uma matriz judaica. Jesus, muita gente coloca, né, Fausto? Jesus ele era de que religião? Jesus ele tem uma formação e uma educação judaica. Tanto é que é rabi, Sim, sim, né? sim. O sentido da palavra rabino, né? E aí, Fausto, vem um questionamento que muita gente às vezes coloca, né? Jesus, como que ele viveu? Vamos imaginar Jesus criança ainda. Ele teve uma infância normal dentro, evidentemente, dos padrões da época. Jesus, ele teve algum tipo de educação, porque Jesus, se não foi a primeira, né? Uma das suas primeiras pregações no templo foi ainda garoto, né? Sim. É interessante esse aspecto, Rodrigo, porque assim, na cultura judaica, há uma preocupação muito grande com o ensino sobre as coisas de Deus, né? Lá, se a gente pegar no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, chamado também livros da lei, que provavelmente foram escritos por Moisés, no Pentateuco, em Deuteronômio capítulo 6, tem um mandamento de Deus para o povo, que é para ensinar o filho a hora que acorda, a hora que levanta, a hora que caminha, a hora que senta, a hora que sai e na hora que entra. Então, eles tinham que passar as leis, né? Era costume você passar de maneira bastante intensa. Quem conhece, quem tem pessoas judeus, né, que tem amigos judeus, que tem convívio com os judeus, sabe como eles contam muito essa questão de contação de histórias, né? O povo judaico, ele tem essa tradição oral muito forte, né? Então Jesus conhecia assim a lei. Jesus foi criado, né, pelo que a gente sabe dos evangelhos, ele nasce em Belém, uma cidade perto de Jerusalém, que hoje faz parte da Cisjordânia, né, tá sob domínio palestino. É a cidade do rei Davi, é a cidade de onde vem, porque há uma promessa que através da linhagem de Davi sairia aquele que ocuparia o trono eternamente. Então Jesus é descendente de Davi. E Jesus tem a sua convivência com Maria e com José, né? E naquele tempo os pais já faziam esse processo de ensino. É muito interessante na época de Jesus você saber que um menino, até para fazer o seu bar mitzvah, né, que é um evento na cultura judaica, que o homem passa a ser, né, o menino passa a ser reconhecido como homem, ele precisava conhecer o Velho Testamento inteiro e saber né, decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Hoje a gente pena para ensinar os nossos filhos um versículo da Bíblia, um trechinho assim pequenininho, e eles sabiam bastante. E a gente vê Jesus com 12 anos, né? O relato de Lucas é muito claro sobre isso. Jesus e a sua família saem de Nazaré, vão até Jerusalém, sobem até Jerusalém, né? Subida porque Jerusalém é mais alto, eles sobem até Jerusalém, e quando eles voltam da festa, Maria e José estão tranquilos, porque está todo mundo voltando junto, a cidade, né? Imagina, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo meio parente, está voltando e de repente Jesus sumiu. E quando eles vão procurar, Jesus está no templo há 3 dias, debatendo com os mestres da lei, que eram os melhores de Israel, né? Então, daquele pessoal, o pessoal mais capacitado estava no templo. Então, Jesus debate com eles, ou seja, ele já conhecia a lei, ele já sabia da lei e ele estava questionando e dando perguntas, e perguntas difíceis, né? Jesus era alguém que fazia algumas perguntas muito difíceis, né? Uma vez que os mestres da lei perguntaram para ele, mas espera aí, como é que é uma situação lá? Ele fala, mas espera aí,
como que Davi falou para o seu descendente que diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, né? Então Jesus faz algumas perguntas que eles não conseguem entender e então a gente vê que Jesus tinha um conhecimento teológico, sim, bastante importante, cultural, né, da cultura hebraica. Muito provavelmente, pelos relatos, a gente não tem isso tão claro, mas pelos relatos históricos, Jesus seguiu a profissão de seu pai, né, que nós consideramos como carpinteiro, mas a palavra ali que do original, ela tanto serve para o carpinteiro, para aquele que constrói sobre madeira, mas também para o construtor, né? Então a gente pode ter uma variação, não necessariamente Jesus trabalhava com o serrote e o martelo, pode ser que sim, mas pode ser que também ele ajudava a construir coisas, né? E ele tenha seguido. E Jesus, como primogênito, né, o primeiro filho, ele com certeza ele fica responsável quando o seu pai falece pelo sustento da sua mãe, né? A Bíblia não é clara quando isso acontece, né? Diz a tradição ali que entre essa adolescência, porque no episódio de 12 anos José é vivo, e depois, quando Jesus começa o ministério, só aparece Maria e os irmãos, né, ou primos, isso a gente pode discutir depois, ali juntos, mas não aparece mais José, né? Então, provavelmente José faleceu nesse período e o que muito provavelmente aconteceu foi que Jesus trabalhou sustentando a sua família. A infância a gente não tem muitos detalhes, né? A gente sabe do nascimento, do que eles fogem, né, de Belém para o Egito. Isso é uma passagem interessante que Mateus relata, que ele vai para o Egito, eles vão para o Egito para fugir até Herodes morrer, abaixar a poeira e voltar para Nazaré, né? E depois ele é criado em Nazaré e eu creio que ele era uma criança como as outras, brincava, corria, pulava. Se tivesse pipa na época eu soltava pipa, enfim, eu acredito num Jesus assim, não sei se a gente teria por que ser muito diferente, né? Jesus, E depois... como a gente já discutiu, né? Oi, desculpa. Um Jesus bem-humorado, feliz. Eu creio que sim, eu creio que sim, né? Eu acho que essa é uma percepção que eu tenho, que você também tem, que pelo Evangelho Jesus era alguém com um bom humor, com uma boa vibe, como diz hoje. Né? Eu não penso num cara muito carrancudo, muito sério, né? Porque se Deus fosse ser sério assim nesse sentido, ele não teria mandado Jesus para estar aqui. Então eu penso num Jesus que viveu a vida. É tanto que ele comenta isso, né? Quando o povo começa a criticar, peraí, veio João Batista, o sujeito era estranho, né? Vestia roupa esquisita, comia gafanhoto e mel, morava no deserto e não bebia, não ia em festa. E vocês achavam ele estranho. Agora vem o filho do homem, vai na festa, bebe o vinho com vocês, está aqui e vocês acham ruim. Né? Então Jesus me parece que era bastante sociável, né? De viver no meio do povo mesmo. Ele não tinha muito essa questão de ficar separado necessariamente das outras pessoas. Legal, Fausto. Então a gente pegou aí o contexto político, estrutural e cultural da época, né? Império Romano, né? E a religião judaica de maneira muito ativa na época, hoje também, né? O judaísmo é muito ativo, mas na época era bem mais. Levantamos a bola aí que Jesus foi uma criança feliz e uma criança preparada, né? Diferente do que algumas pessoas... E isso faz parte também, porque como Jesus ele foi um personagem construído ao longo da história, tem várias versões também, isso é muito comum. Sim. E o que é interessante, Fausto, que Jesus é relatado, como você falou, a Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros, né? Desde a Torá judaica, enfim, né? São vários livros ali. Só que nós temos também vários historiadores que não tinham uma fé cristã, perdão, não acreditavam, talvez, num Deus e escreveram sobre Jesus, como, por exemplo, o Flávio Josefo. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim, sim. Flávio Josefo é o grande historiador do povo judeu, né? E vive pouco tempo depois, né? Do primeiro para o segundo século. E ele relata sobre a história dos judeus, ele relata o que acontece na Palestina, né? É um cara altamente científico para a época, né? Seu jeito de escrever, se você pegar um trecho você vê que tem um cuidado científico que já havia, que é, por exemplo, nos evangelhos, a gente nota no evangelho de Lucas, né? Que tem uma formação médica, então você vê um cuidado do jeito de escrever, com as palavras que escreve. E Flávio Josefo refere várias vezes sobre Jesus, sobre seu nascimento,
sobre o seu ministério, sobre sua morte e também sobre a sua ressurreição, apesar dele não tomar partido. Ele diz que o corpo desapareceu e tal, mas ele é bem enfático nisso, né? Tudo bem que na época que Flávio Josefo escreve, já é uma época que o cristianismo tem começado a crescer, mas ainda era considerado uma seita, ainda é por muitos considerado uma seita dentro do judaísmo, chamada de O Caminho, né? Porque eles falavam que Jesus era o caminho, então eles eram conhecidos como o caminho. No meio do povo grego, ou grego turco e grego ali, né, que é a Ásia Menor, que é chamada, a região onde hoje é a Turquia e parte da Grécia, ali sim que os cristãos são chamados de cristãos. Ali surge o termo cristão em Antioquia, né, na região de Antioquia, que na Bereia e Antioquia, que os cristãos são chamados assim, né? E significa nada mais, nada menos do que pequeno Cristo. Mas para José não havia essa questão, porque ele mergulha muito no judaísmo, né? Na questão do povo judeu. E Jesus, para o judeu, né? Nem todos os judeus aceitam assim, claro, a gente entende, mas ele ocupa a figura do Messias, né? Do Machia, né? Que o Machia é aquele que é ungido, né? Ungido de Deus, ungido de Deus, que em grego vira Cristo, né? A palavra Messias, no hebraico, vai originar o Cristo no grego. Então, Joséfos é o grande historiador, é um historiador respeitado no meio da época e até hoje, né? Ele escreve outras coisas também, não só sobre o povo judeu, e ele é considerado uma fonte primária, né? E a gente, em ciência, tem isso. Se você usa uma fonte primária, secundária ou terciária, né? Quando eu vou citar um artigo científico, por exemplo, eu posso escrever o artigo que o Rodrigo disse é uma coisa, é primário. Mas se eu falo que é o artigo que o João diz, que o Rodrigo diz, é secundário. Né? Se eu pego uma terceira fonte, é terciário. Então, José foi considerado uma fonte primária, ou até em espanhol eles usam um termo que eu acho muito legal, a fonte dura, né? Aquela fonte que é a fonte mais sólida de todas. Então, José e ele fala assim sobre Jesus de maneira bem clara. É interessante que depois na história, se a gente pegar, a gente está muito voltado ao mundo ocidental, nós estamos na cultura ocidental, cristã, enfim, mas mesmo no Oriente, em outras culturas, no islamismo, há citações sobre Jesus, né? Então você vê que ele transpassa essa questão histórica, cultural, religiosa nossa, mas ele atinge toda a humanidade, sim. Legal, Fausto. E vale destacar, né, Fausto, que as principais religiões aí do mundo, né, são de matriz abraâmica, né? Sim, sim. O cristianismo e o islamismo. Também eu queria, para a gente entrar nesse ponto, para entender, para a gente, a partir desse ponto da matriz abraâmica, explicar de onde veio Abraão, para não misturar, né, ali com Jesus, apesar de Jesus é de Abraão, e para a gente chegar no contexto do Jesus que chegando literalmente, inclusive, chegou até virar o tempo, porque Jesus também teve momentos, eu não digo de ira, mas ele teve um momento de provocação e de revolta com o que estava acontecendo com as religiões da época, como acontece também nos pais. Sim. Bom, Abraão é um personagem importante tanto para o judaísmo, também para o cristianismo e para o islamismo, né? Abraão, ou Ibrahim no árabe, né, que os muçulmanos chamam de Ibrahim, é um homem que nasce, né? Ele é de Ur dos Caldeus, uma cidade que hoje seria entre o Rio Tigre e Eufrates, muito provavelmente dentro do Iraque. Ele faz um caminho com seu pai, vai até Arã, Padã e de Padã Arã ele é chamado por Deus e ele desce e percorre toda a Palestina, toda a região ali da Galileia, Judéia, toda aquela região, e Deus promete a ele que dele sairia um povo. Ele é um homem já com uma certa idade, quando Deus faz esse chamado, com 75 anos, e ele não tem nenhum filho. E aí a gente vê o Deus bem-humorado, porque Abrão significa pai de uma altura, e ele não tinha nenhum filho. E daí Deus muda o nome dele para pai de uma multidão, que é Abraão significa pai de uma multidão. Quantos filhos você tem, pai de uma multidão? Nenhum. Então não tinha filho nenhum. E Deus faz uma promessa e vem um filho
totalmente temporão, bem além das expectativas, que é Isaac, e a partir de Isaac, né, surge um povo, vai sair, Isaac vai casar com Rebeca, vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó é a pessoa que tem um nome transformado por Deus para Israel. E aí vem o nome do povo de Israel até hoje, porque são descendentes dele. Então, Abraão é um sujeito marcante, sim, na história, e Jesus vem dessa linhagem, ele vem da descendência lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, que é um dos 12 filhos, e aí vai descendo, vai chegar no rei Davi, vai descendo até chegar em Jesus, né? Então, ele é descendente direto ali. E Abraão é marcante porque ele é o primeiro, pelo menos o primeiro relato assim que a gente tem forte na história, de alguém que crê num Deus criador de todas as coisas, um Deus, um único Deus, né? No meio de um povo bem politeísta, que tinham diversos deuses, Abraão é o primeiro a proclamar, a falar sobre um Deus único, né? Então, as 3 grandes religiões Monoteístas, né? mono, é Monoteístas. isso, É. monoteístas, faltou o nome, monoteístas do mundo são abraâmicas, né? Então são descendentes de Abraão. E Jesus vem nesse contexto, né? Então ele tem esse contexto, ele tem a cultura judaica, ele é do povo judeu, né? E ele vem para o povo judeu, ele começa falando do povo judeu, mas a sua mensagem vai extrapolando o povo judeu, né? Há uma cena muito interessante quando ele está, por exemplo, andando numa região que hoje já é sul do Líbano, né? Não é mais de Israel, e ele está naquela região e vem uma mulher da Fenícia, né, daquela região ali, e pede para ele curar a filha, e ele fala que ele não pode. Ela fala assim: cura minha filha. Daí ele fala: não se deve dar pão, né, tirar o pão das crianças e jogar aos cachorrinhos, né? Daí ela retorna e fala: não, mas até os cães vivem das migalhas que caem da mesa, né? Então, por quê? Porque ele tinha que mostrar que ele veio primeiro para o judeu. Isso era muito nítido no Evangelho, mas a sua palavra extrapola e ele alcança, sim. E tem vários relatos de pessoas não judaicas, não daquele povo que alcançam Jesus e são alcançados por ele. E nós vamos chegar nesse ponto logo lá na frente, né? Tá. Que aí Jesus, Já estou antecipando. vivo nesse sentido, ele sai daquela questão só de uma pregação de um povo escolhido, vamos colocar desse jeito, como era visto na época, para ser disseminados para os gentios, que seriam os leigos, as pessoas que não tinham acesso a esse ensinamento monoteísta. Só para falar assim, porque às vezes, como a gente falou, que falando uma linguagem bem simples. Fala simples, Isso, isso. antigamente, lá, muito antes de Jesus, era normal acreditar em vários deuses, como acontece na Índia hoje, por exemplo. E o monoteísmo, você acredita num Deus uno, né? Na tríade, como nós cristãos Isso. acreditamos, que os 3 praticamente um, né? Aí, Fausto, eis que passa o tempo tal, e a profecia de um dos profetas, o Isaías, né, que ele descreve tudo, a vinda do Messias, a vinda do escolhido, a vida do ungido, né? Ele escreve muito bem aí na sua profecia. Esse Messias, para o judaísmo, ainda ele não veio, ele não voltou. Eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Nós, cristãos, né? Se tiver algum judeu aqui também, Uhum. ter essa crença, Uhum. Jesus foi esse Messias. E a chegada dele foi um tanto quanto polêmica, né? O nascimento, a perseguição e até a morte de crianças na época, né, Fausto? Sim, sim. Segundo o Evangelho de Lucas, né, há um censo, né, que alguns autores não encontraram, assim, correspondente dentro da documentação romana, mas há um chamado para, pelo menos ali naquela região, para que as pessoas voltem à sua origem. Como José é descendente de Davi, a origem da família dele é de Belém, ali pertinho de Jerusalém, ele vai de Nazaré para Belém para se alistar. Só que Maria está grávida, né? E já no momento de ter filho. Então é um momento bastante tenso. Eles vão para Belém. É uma viagem aí dos seus 150, 160 quilômetros, feita no lombo de um burrinho, de um jumento, provavelmente, né? E eles não encontram lugar para ter o bebê. Além disso, quando chegam os magos, né, do Oriente, os chamados reis magos,
né, que vem presentear o novo, que eles veem, né, pela astrologia, pela astronomia, por ver os sinais do céu e acham que, ó, nasceu um Deus lá, um rei dos judeus vindo dos céus, eles vão procurar Herodes, que é quem domina aquela região, e Herodes fala, peraí, eu não estou sabendo, vão procurar então, depois vocês vêm e me falem. Só que eles tiveram um sonho, voltam por outro caminho, não passam por Jerusalém, e olha que Belém e Jerusalém estão pertinhos, é questão de 8 quilômetros, né? É bastante próximo. Eles fogem dali, né? E não passam por Jerusalém. E nisso, Herodes, já preocupado, porque se vai nascer o rei dos judeus e ele não é judeu e está dominando o povo, vai nascer um rei novo, significa que meu poder está sobre ameaça. Ele manda matar todas as crianças menores de 2 anos, todos os meninos menores de 2 anos daquela região. E é interessante que isso já aconteceu em outros momentos na história, né? Por exemplo, quando o povo os judeus estavam lá no Egito, também há uma determinação do faraó para matar todos os meninos homens. Para quem crê, né, a gente nota que há um plano mesmo de tentar interromper a vinda do Messias, né? Há um plano espiritual de Satanás de querer que não houvesse o Messias, né? Há várias situações em que os meninos judeus são mortos e essa é mais uma delas. Então Jesus vem nesse contexto de perseguição e nessa perseguição José tem um sonho, eles fogem para o Egito e vivem lá durante um tempo até que Herodes morre e aí eles podem retornar de maneira um pouco mais segura para Nazaré daí, né? Eles voltam para Galiléia, que é onde eles moravam, para Galiléia, perto de Cafarnaum, lá no norte de Israel. Legal, Fausto. Pegando essa primeira etapa, então, desde Abraão, a infância desse Jesus alegre, feliz, educado em todos os aspectos, muito bem educado, tanto do ponto de vista de educação familiar, como também do preparo educacional de escola mesmo, Uhum, né? sim. E teve isso, porque muita gente talvez imagine que Jesus fosse, que não tivesse esse preparo, ele teve muito. Então, eu vou fazer agora um recorte aqui, até mandar, Fausto, eu não sei se aparece para você aí, um alô para o pessoal que está na Pois é. lista, o Paulo, o grande amigo Paulo, a Vandenilza, deixa eu ver quem está mais aqui. Tem uma galera que está aqui, eu não vou conseguir falar todo mundo, A Melissa Miquelin chegou aí, a prima que entrou. agora. É uma turma bem legal, que o Beto lá de Bauru, enfim. Todos vocês, a gente vai batendo esse papo. E se vocês quiserem mandar alguma colocação, alguma pergunta, ou até mesmo para que a gente possa entrar em algum outro tema dentro desse contexto, a Sheila também está aqui, enfim, podem, fiquem à vontade. Sim. Como a gente não está muito acostumado com essa plataforma aqui ainda, vamos apoiar um pouquinho, mas a gente chega lá. Fazendo esse recorte, Fausto, aí a gente não tem relato de Jesus, e aí existem alguns historiadores que eles colocam que nesse momento, nessa brecha entre infância e a idade dele adulta, onde ele começa o ministério dele, talvez Jesus tenha estudado mais, né? Ele tenha procurado entrar de cabeça em alguns estudos das leis judaicas, né? Enfim, isso é controverso, alguns outros falam que não, que Sim. aí são várias linhas de pensamento desse personagem tão fantástico que é Jesus. Eis que ele começa a startar o ministério de Jesus. E uma das coisas mais interessantes que a gente pode relatar de Jesus, é um ensinamento muito vivo que ele tem, né, muito vivo mesmo, é que na época os detentores das leis e quem passava isso para as pessoas, né, que seriam sacerdotes da época, eram pessoas dotadas de habilidades orais, intelectuais, etc. E o que Jesus Sim. fez? Chegou, né? E de repente ele foi escolhendo. Ele escolheu um pescador que era um tanto quanto bravo, ele escolheu um outro tanto quanto medroso, né? Ele pegou uma mulher que as mulheres na época, se hoje em dia é difícil, imagine naquele contexto, né? Como que era o contexto das mulheres na época. Eis que ele começa a fazer essas escolhas, que ele não escolhia pela habilidade, né, Fausto? Ele Não. escolhia pelo coração. E aí que eu queria que a Sim. gente nesse início do ministério de Jesus, ele ainda é Jesus de Nazaré, ainda não era o Jesus Cristo, Sim. né? Sim. Sim. É interessante, porque você vê, a gente não sabe esse período entre o último
texto lá de quando ele tem 12 anos, que ele estava no templo discutindo com os mestres da lei, e seus 29 para 30 anos, quando ele começa o ministério, não há um silêncio, né? E eu acredito muito que ele estava assim cuidando da sua mãe, ele deve ter vivido o luto do seu pai, isso é bem provável, e estava cuidando, estava trabalhando, estava fazendo suas coisas. Mas ele tinha um chamado, ele sabia o seu chamado, o que, que ele ia fazer. Quando ele começa a fazer, é muito interessante, né? São Paulo, o apóstolo Paulo, depois ele vai falar que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? A ordem é muito maluca, porque tem tudo para não dar certo, né? Dentro as pessoas que ele chamam, né? Ele começa chamando ali, ele tem o batismo, né? Com o seu primo João Batista, que não quer batizá-lo. João Batista é filho de Isabel, Isabel é prima de Maria, né? Então é um primo de segundo grau. E João Batista não quer batizá-lo, fala assim, peraí, eu tenho que ser batizado por você, não você por mim. Né? João Batista sabia que ele era aquele, como diz a profecia do profeta Isaías, de 700 anos antes, que haveria um que prepararia o caminho no deserto. Né? E, e foi o que aconteceu, João Batista veio clamando no deserto, falando no deserto, e as pessoas iam no deserto ouvir João Batista. De tão forte que era essa questão do chamado dele, daquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Jesus vai, é batizado por João e sai escolhendo os seus discípulos. E escolhe pescadores como Pedro, bastante chucro, né, bem intempestivo, André, seu irmão, que provavelmente era discípulo de João Batista, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, que também parece que são bonzinhos, mas de repente lá na frente quer ver um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda. Jesus fala para eles, vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus, é interessante, aí vem o lado bem-humorado de Jesus. Jesus coloca apelido na galera. Né? Eles chamam o Tiago e João de Boanerges, que é o filhos do trovão, né? Porque eles deviam fazer tanto contento, tanto barulho. É o filho do trovão. Pedro não era Pedro, era Simão, né? Que é um nome comum, Shimon, né? No hebraico. Daí Jesus chama ele de Cefas, que é a pedra. Né? Então Jesus muda o nome, um pouco pelo contexto, mas dá um apelido, dá um chamado diferente, um jeito carinhoso. Tem gente como, provavelmente, Judas Iscariotes, que deveria ser um cara, a gente tem um olhar muito assim, né? Depois do que aconteceu, a traição de Judas, como se Judas fosse a pior pessoa do mundo. Mas a gente tem que considerar que todos confiavam em Judas para cuidar das finanças. Era um cara letrado, né? Então era um cara que transmitia confiança, que parecia, porque você não escolhe para ser tesoureiro o cara mais zoado da turma. Você escolhe o cara mais certinho, mais metódico, né? Então Judas tinha esse perfil. Você tinha o Simão nacionalista, né? O Zelote, que estava querendo dar um golpe em Roma, chegar lá e matar o Pilatos, matar o Herodes e tomar o palácio para eles, e eles iam viver agora. Então você tinha gente de diversas tendências. E tem isso, tem as mulheres, tem Maria Madalena, que vai ser liberta de espíritos, né? Vai ter Salomé, vai ter outra Maria, enfim, tem mulheres que vivem ali no contexto de Jesus, uma coisa que na época realmente é quase impensável, né? E você vê que a Palestina naquela época vivia uma certa onda messiânica, né? Tem relatos históricos, inclusive do Flávio José, de várias pessoas que se levantam, né? Até mesmo no Evangelho fala, em Atos ele comenta que havia um cara que levantou da Galileia chamado Judas. Não o Judas Iscariotes, nem o Judas Tadeu, um outro Judas que tinha cerca de 400 pessoas que o seguiam e depois que ele morreu, todo mundo se dispersou. Então havia essa necessidade, por eles estarem num momento de opressão, de ter alguém que os libertasse. Então, os judeus, quando vão aceitando e vão seguindo a Jesus, vão ser os discípulos, eles vão muito nessa perspectiva de libertação do povo, do seu povo. Eles são um povo escolhido, na cabeça judaica, né? Nós somos o povo de Deus, somos o povo escolhido, estamos oprimidos. Deus falou que a gente não ia ser escravo mais de ninguém. Então isso aqui está errado. Então agora vai vir um cara que vai consertar isso. Então eles entram para seguir Jesus nessa perspectiva. Mas é interessante que Jesus foge do padrão religioso. Né? Jesus não deixa de ser religioso, mas ele foge do padrão religioso. Porque ele frequenta a sinagoga aos sábados,
né? Ele vai à sinagoga, ele conversa com os fariseus, com os saduceus, que eram os dois grandes partidos políticos dentro do judaísmo. Então Jesus conhecia a parte religiosa, cumpria os deveres religiosos, né? Tanto que a Páscoa surge né, a paixão, nós estamos aí entrando na Semana Santa, é por causa da Páscoa judaica, e Jesus pede para eles estarem juntos para comer a Páscoa, que é uma tradição judaica. Então, Jesus cumpre isso, mas ele extrapola isso, ele vai aonde o povo está, né? Ele vai no meio da festa, ele vai na festa de casamento, ele vai onde está o aleijado, ele vai onde estão os leprosos ficavam fora das cidades, né? E Jesus encontra com leprosos, né? E os leprosos não poderiam se aproximar, né? E Jesus não só se aproxima, como vai lá e toca, né? E sara o sujeito tocando. Então, isso é bastante interessante no ministério dele, no seu serviço, que é muito amplo, ele é muito disruptivo, usando a palavra que você usou no começo. Ele quebra muitos modelinhos, muitas caixinhas que a gente tem, ele explode com tudo isso. Ó, levantando essa deixa que você colocou, Fausto, Jesus ele foi totalmente disruptivo, né? Ou seja, ele mudou vários conceitos. Por exemplo, os mestres da lei que ensinavam a religião para o povo, um povo elitizado. Quem vivia à margem, as pessoas pobres, oprimidos, como o Fausto falou, eles viviam totalmente à margem, né? Eram pessoas deixadas totalmente de lado pelo Império Romano. E essas pessoas viviam no desespero, nessa necessidade da vinda do Messias. Isso é um fato que está dentro desse contexto. Inclusive, amanhã, né, Fausto, tem o Domingo de Ramos, que é a volta triunfal de para a cidade dele, mas aí a gente vai entrar nesse contexto mais na Sexta-feira Santa, mesmo que a gente vai fazer todo um apanhado do que foi a Semana Santa, toda a estruturação dela, o que ela representa para nós até hoje, do ponto de vista tanto simbólico quanto religioso. Mas aí eu vou até provocativo, Fausto, na minha pergunta. Quando a gente fala Jesus, ele teve a volta triunfal, ele foi recebido, né, como Ramos recebe, todo mundo comemorando. Mas Jesus ele foi considerado louco pela própria família. Jesus ele foi considerado, em algumas linhas judaicas, talvez um mago, alguém que tinha outro tipo de religiosidade do ponto de vista de engano daqueles seguidores e tudo mais. Hoje ele é muito bem aceito, tá? Mas também muito mal colocado dentro da própria religião também. Eu digo Jesus raiz, lá de trás, tá? Ele foi muito desconstruído. E muita gente às vezes olha para Jesus e fala assim, puxa, ele sempre foi querido, ele sempre foi amado, ele sempre foi adorado, e não é bem assim, né? Não. Ele fala para os discípulos, né, no Sermão do Monte, ele fala, vocês têm são bem-aventurados quando perseguirem vocês, porque eles vão me perseguir. Se vocês estão sendo perseguidos, é porque vocês vão passar pelo caminho que eu vou passar, né? Ele fala 2 ou 3 vezes no Evangelho de Marcos que ele está indo para morrer de morte de cruz, ele está indo para Jerusalém para ser morto. E 1 ou 2 vezes Pedro fala, não, de jeito nenhum, você não pode falar isso. Pedro era meio líder da galera, falou, Jesus, que isso? Quer desmotivar a galera aí? Como é que você fala que vai morrer? Né? Então Pedro tem uma atitude assim. Mas não era tão simples, porque, realmente, primeiro, ele andou com pessoas que não eram tão bem aceitas na sociedade, né? Isso já é uma coisa que você, né, a gente tem esse olhar, não tem como. Você pode ter lá sei lá, vamos colocar uma coisa aceita, por exemplo, skatistas. Skatistas são hoje muito bem aceitos na sociedade, em geral. Mas há 10, 15 anos atrás não eram tão bem aceitos assim, né? E ainda hoje há certo um estigma, essa galera do skate, não sei, deve usar uma coisa, outra coisa, tal, né? Então, existe um preconceito. Agora, se você começa a andar lá você pegar uma prancha ir lá para a pista de skate, começar a andar, a galera vai falar, ih, ó o Rodrigo lá, meu, com os caras, deve estar fazendo uma coisa, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente tem essa tendência de julgar pela companhia, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, né? E no judaísmo, no judaísmo raiz, se você pega lá o Pentateuco, os primeiros 5 livros, o que Moisés escreveu, era muito nítido as ordenanças, né? São 680 e poucas ordenanças que o judeu tinha que cumprir para não estar em pecado, né?
Então, há bastante coisa, né? Se, por exemplo, o judeu até hoje não come a parte traseira não é, uma parte do, da ovelha, do cordeiro, da carne, tem que ser um jeito de matar, enfim, tem várias regras que se comer está em pecado. Então você imagina essa circunstância cheia de regrinhas. Aqueles que eram ali dos partidos políticos, eram dois grandes partidos políticos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram tão, assim, que a questão do dízimo, né, de voltar a Deus 10% do que tinham, a Bíblia fala, Jesus comenta isso, que eles davam um dízimo da hortelã, do cominho, do tomilho e do cominho. Ou seja, eles separavam o tempero. Então você imagina que você vai fazer uma pizza, vai colocar orégano. Você separa 10% do orégano para dar para Deus. Os fariseus eram assim. Eles, eles separavam 10% da farinha, 10% do queijo, 10% do orégano, até o orégano, até um sal que fosse usar, eles separavam 10% para dar para Deus. Então eles eram muito religiosos, extremistas, né? Então com isso, eles pareciam super justificados, são caras assim, nós somos os perfeitos, não temos problemas, e vocês são todos pecadores. E os saduceus, por outro lado, que era o outro partido político, que era secundário em termos dos fariseus, mandavam, mas os fariseus, esqueci, os fariseus também, além disso, eles acreditavam em Deus, acreditavam na vida pós-morte e acreditavam em anjos e demônios. Os saduceus já eram todo o contrário. Eles acreditavam em Deus, eles acreditavam que essa vida era só essa vida aqui, ia para o túmulo, acabou, que não tinha anjo, não tinha demônio, não tinha inferno, não tinha nada disso. Então você imagina Jesus chegando e curando um cego no meio desse povo. Os saduceus achavam que, nossa, os saduceus achavam, esse cara é mágico, está fazendo uma magia para sarar o outro, né? O outro, o fariseu, reconhecia que Jesus, puxa, isso é um milagre, ele pode ser o Messias. Mas como ele pode ser o Messias se ali no bando dele tem uma moça ali que era prostituta? Ou se tem um sujeito ali que era cobrador de imposto, que para eles era a maior traição possível, era o cobrador de imposto. Então, essa dificuldade que havia, né, era muito grande, porque Jesus não agradava nenhum partido, nem outro partido, e ainda desafiava eles. E nem no núcleo Bastante complexo. familiar nosso. Também ele foi. Nem o núcleo familiar. É. Quando Agora, Maria vai com os irmãos de Jesus procurar, eles falam, ele fala, não, quem está aqui, quem ouve o que eu estou falando é que minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Ele é chamado de louco pelos familiares. você falou dos fariseus, dos saduceus, aí eu vou fazer mais uma questão para você, para a gente refletir junto. João Batista talvez um essênio e Jesus talvez um zelota, aí você vai explicar para a nossa audiência, para diferenciar essas duas linhas aí. João Batista muito provavelmente era um essênio, eu acredito que sim. Os essênios eram uma parte desse povo judeu que tinham muito zelo, como os fariseus tinham zelo de cuidar das coisas de Deus, mas que tinham muito uma ideia assim, meio, vou colocar, meio monastérica, não sei se esse é o nome técnico, assim, meio de nós vamos nos separar do mundo para viver isolados, fazendo a vontade de Deus, já que esse mundo está perdido. Assim, meio de vamos voltar, assim como são, né, alguns, por exemplo, tem as ordens, né, católicas que o pessoal se separa para viver, né, nos monastérios. Então, os essênios tinham isso, né, e eles cuidavam muito por zelar das obras de Deus, da palavra de Deus, e eles viviam no deserto, né. Tanto que os manuscritos achados lá perto do Mar Morto, né, agora recentemente, que estão comprovando que aquilo que foi escrito da Bíblia que a gente tem, que traz a tradução, tem validação, né, é muito próximo, muito parecido com o que foi achado de manuscrito, eram os essênios que guardaram lá nas cavernas, né? Então esse era um grupo de judeus. Existiam os zelotes. Os zelotes eram judeus nacionalistas que queriam, era um partido político disposto a tirar o povo de Israel
debaixo da ação do Império Romano. Então eles tinham uma questão meio assim, meio radical, né? Se fossem islâmicos, a gente brinca, né, do xiita, né? Apesar que xiita e sunita não significa isso necessariamente, mas eles eram mais radicais. Eles achavam assim que, puxa, se eu for para matar um inimigo para livrar o povo de Deus, Deus está me abençoando. Mais ou menos como né, os muçulmanos extremos, pensam em termos de, eu vou me suicidar lá porque eu vou matar um monte de infiel e vou para o paraíso. Né? É mais ou menos essa a mentalidade. Aí eu discordo, eu acho que Jesus não era um zelote, porque apesar dele ele falar coisas para os judeus, mas, por exemplo, quando cobram o imposto dele, o que ele responde? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se ele fosse um zelote, ele nunca ia dar a César o que é de César, porque para o judeu aquilo ali não era de César, era de Abraão e era deles. Entendeu? Então, eu não vejo um fundo muito forte. Acho que talvez Jesus tenha recebido algumas influências do movimento zelote. Simão, o zelote, era um dos discípulos, mas pelo que eu leio, pelo que eu estudei, não vejo tantos indícios para dizer Jesus era zelote. Pelo contrário, né? Eu acredito que não. Eu acredito que talvez algumas ideias assim, de ser independentes pode ter influenciado, como tudo, né? A gente, na nossa cultura, a gente é influenciado pelo tipo de música, pelo que a gente ouve, tudo isso influencia, mas não necessariamente faz você assumir uma corrente ou outra. Né? Legal, o Fausto falou do apóstolo que era cobrador de impostos, era Mateus, né? Mateus, que era uma Mateus, pessoa também isso. bastante instruída, Também chamado de Levi. muito instruída para a época, né, Fausto? Sim. Esse ponto de vista dos zelotes, Fausto, eu também concordo com você. Eu acho que ele não era zelote, mas eu fiz de maneira provocativa no sentido de Jesus. E você vai entender por que eu fiz isso. No sentido de inquieto com a situação da época de Roma. Você levantou até dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando ele fez essa colocação, eu imagino até que devolver a César toda a questão de vazio na alma que César tinha, ou que o povo da época ali, com poderio, tinha, talvez. Né? E aí a gente vai um recorte e vir para hoje, tá, Fausto? Para os dias atuais, já no Jesus Cristo, né? O Jesus Jesus chegou um dia que ele entrou no templo, ele ficou revoltado com o que estava acontecendo no templo religioso judaico da época, né? Ele não gostou nem um pouco, ele chegou zelota, entre muitas aspas, ali, né? Naquele momento. Sim. Trouxe todo um ensinamento maravilhoso que é difundido até hoje e na próxima live a gente vai trazer um pouquinho do apostolado, né? Da sequência aí que foram os apóstolos, como que nós chegamos aos dias de hoje e o nascimento do Jesus Cristo, Jesus espiritual. Mas já fazendo esse recorte, Fausto, você acha que isso ainda é comum em templos religiosos, independente do templo religioso, seja ele católico, evangélico, enfim, quem está embaixo ali de uma raiz cristã? Você acha que o ensinamento de Cristo no templo, ele serviu de alguma coisa ou você acha que ainda pega? Eu acho que, como diz o João Alexandre, que é um compositor que eu gosto muito, compositor cristão, ele fala que tem gente que reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que na cruz ele rasgou. É bem isso. Tem gente que querendo construir. Fazer um contexto bem rapidinho, Rodrigo, e você vai controlando o horário aí, porque senão deixar nós dois aqui, nós vamos até amanhã falando. O que acontece? O templo, né, existia só em Jerusalém. Os samaritanos não adoravam em Jerusalém, porque os samaritanos eram bem diferentes, e a gente pode depois falar sobre isso, que vivia entre a Galileia e a Judéia, tinha os samaritanos aqui no meio, eles adoravam no Monte Gerizim, mas os judeus lá de cima, da Galileia, e os judeus daqui de baixo, eles iam para Jerusalém para adorar onde tinha um templo feito por Salomão, filho de Davi. Nesse templo, você tem um lugar santo dos santos, que só o sacerdote entrava uma vez por ano, feito vários sacrifícios, e purificado para poder entrar na presença de Deus. E é onde estava a Arca da Aliança, com os querubins, uma arca toda de ouro, e lá estavam as 2 tábuas da lei, que escritas lá por Deus para Moisés no Monte Sinai. Então era o lugar mais sagrado, era a presença de Deus. O Santo dos Santos era uma vez só. Daí tinha o santo lugar, que só entravam os fariseus, os sacerdotes, perdão, e tinham também que fazer os
os sacrifícios, né? Sacrificavam animais, sacrificavam ovelhas, sacrificavam bois, sacrificavam inclusive passarinhos. Então, a lei era muito assim. Por exemplo, nascia um bebê, o primeiro filho, para você tinha que, o seu primeiro filho homem, primogênito, tinha que oferecer um sacrifício, que era uma ovelha, ou se você não tivesse condições, era um par de pombinhas ou um par de rolinhas, né, dos passarinhos. Tanto que José e Maria vão entregar. E eles eram pobres, a gente vê aí, porque eles vão entregar a rolinha, né? Eles não têm ovelha. Então, havia essa questão de você oferecer. Então, a lei já previa um sacrifício maior para quem tinha mais recursos e um sacrifício que custasse menos para quem tinha menos recursos. O que acontecia é que tinha um pátio do templo ao redor disso, que é onde as pessoas podiam entrar para orar. E fora ali tinha um muro, que é onde tem hoje o Muro das Lamentações, que é a base desse pátio, né? Então, nesse pátio, as pessoas, as mulheres podiam entrar, os estrangeiros podiam entrar, mas para dentro não, né? Então, tinha uma limitação de acesso. E nessa limitação de acesso, você tinha que levar o sacrifício para poder entregar para o sacerdote. O que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, as pessoas não saíam pegar... já imaginou, sair lá de Nazaré para ir para Jerusalém, andar quase 200 quilômetros com criança, com a esposa, com todo mundo, e levar uma ovelhinha para ser sacrificada. E ainda tinha que ser macho, tinha que ser perfeito, não podia ter defeito, tal, dava muito trabalho. Então o pessoal começou ali comercializar naquele lugar. E é aí que Jesus se revolta, porque ele fala, né, falando as palavras que Deus disse ao profeta, que a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês fizeram um covil de ladrões, ou seja, eles estavam roubando, porque o problema era esse. Porque você sabe, tudo que é exclusivo, né? A gente que vai em evento esportivo sabe, né? Você vai numa Fórmula 1, você vai pegar um copo d'água a R$ 50. Como assim? Só tem ele fornecendo, ele põe o preço que ele quer e você que se vire, né? Então é isso que aconteceu, né? Ali havia uma comercialização da fé. Então as pessoas ocupavam um lugar que era um lugar de oração para ter bancas para venda. E venda, muito provavelmente, com muito lucro, né? E aí você trabalhava todo um sistema, né? Porque provavelmente quem deixava eles ficarem ali? Alguns dos sacerdotes, né? Então, provavelmente havia troca de favores. Então, a gente pressupõe isso. Não dá para dizer com toda certeza, mas a gente sabe que desde que o mundo é mundo, onde você tem um lugar que você manda, que é privilegiado, que você pode favorecer, vai ter troca de favores. Isso reflete até hoje no Brasil, por exemplo. E a gente vê, infelizmente, que muitas religiões ainda fazem isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, claro, né, eu, por exemplo, escrevi um livro, né, sobre Abraão, sobre paternidade, e eu vendo o livro, mas agora, uma coisa é eu extorquir, né? Eu falar, olha, você vai ser só vai ser salvo se você pegar e comprar esse livro aqui, né? E a gente sabe que, né, dentro da história da igreja, até a reforma protestante surge, né, do apontamento de Lutero lá das 95 teses para o Papa, tem muito a ver com essa questão das indulgências, né, dessa questão que ainda existe no meio evangélico, inclusive, no meio católico. A gente tem que tomar cuidado. Claro, a gente pode fazer coisas da nossa cabeça, coisas que vão contribuir. Nada impede a gente fazer uma camiseta, né? Vamos fazer, por exemplo, um podcast da fé aí e vamos fazer uma camiseta e vender. Isso não vai implicar em, você está mercantilizando a fé. Não necessariamente. Mas a gente tem que tomar cuidado de impedir as pessoas de chegarem a Deus. E essa é a grande crítica de Jesus, né? Ele fala muito duro com os fariseus e com os saduceus, porque eles chamam eles de guias cegos, né? Vocês são cegos guiando cegos. Vocês estão levando as pessoas na cegueira de vocês para a perdição. E é esse a revolta de Jesus, e que eu acho que hoje ele se revoltaria com muita coisa mesmo. Tanto no meio evangélico quanto no meio católico. Talvez não fosse nem aceito dentro das próprias, de algumas igrejas, né, Fausto? Sim. Pelo perfil. Pegar Pelo o Jesus perfil, raiz. não. Quando eu falo Jesus raiz, gente, eu estou falando de Jesus lá com 30, 31, 32, até a sua crucificação. A gente está chegando no final da live, nesse primeiro momento, o que nós fizemos aqui? Trouxemos aí para vocês o contexto histórico de Jesus, né?
E na semana que vem, que é Sexta-feira Santa, que para o cristianismo, essa é a semana, não que as outras não sejam, mas é a semana mais importante de ensinamento de todo o ministério de Jesus, né? Para quem gosta de toda essa questão de conhecer a história fantástica de Jesus, essa semana ela traz vários momentos, né? Desde a chegada dele em Jerusalém, que é simbolizada amanhã pelo Domingo de Ramos, Domingo de Ramos. os apóstolos, toda a semana com os apóstolos, que foi uma semana bastante atribulada e conturbada, né, Fausto? Foi uma semana quente ali naquela região. A crucificação, que ele vem a ser morto em vida, né? Não do ponto de vista espiritual, mas é a pena de morte, era a pena de morte para a época mais cruel, né? A pessoa era humilhada, Sim. era comum também as pessoas serem crucificadas ali pelo Império Romano, né? Porque a figura de César, a figura do imperador, ele era uma figura divina também, né? Tanto é que Augusto, né? Augusto Sim. César, Augusto, Sim. então a gente pegando esse contexto histórico agora, falamos um pouco do apostolado agora, e na semana que vem, né, Fausto, nós vamos aprofundar, né, no ensinamento dele para os apóstolos, como é que ele chegou e convenceu Pedro, que era rebelde, a ter um coração melhor, como que ele chegou e foi para Mateus, como é que ele foi conduzindo ali, e cada um também errando bastante, até ter uma conversão de fogo, até a vida dele espiritualmente falando, e a sequência disso até os dias atuais, até o surgimento das religiões com matrizes aí cristãs. Então, um convite aí para todo mundo na semana que vem, para a gente fazer essa reflexão sobre o Jesus Cristo, o Jesus da fé, Fausto. Beleza, vamos fazer isso sim, vai ser um prazer. Podem mandar perguntas, né, no Instagram do Rodrigo, no meu também, né, durante a semana também muita gente me vê aqui na cidade, o Rodrigo agora nem tanto, né, tá lá para Sorocaba, mas manda mensagem, WhatsApp, enfim, a gente vai tentar responder as perguntas. Claro que falar sobre Jesus, a gente poderia fazer 3, 4 dias aqui praticamente seguidos, a gente falaria muita coisa, né, nós não trouxemos nenhum texto específico, nada muito assim, mas para a gente falar numa linguagem mais simples, tentando, né, numa linguagem que seja tangível, né, que seja fácil das pessoas entenderem. E a gente espera mesmo que o pessoal repercuta a live, se você gostou, né, compartilhar aí, falar com os amigos, para a gente ter esse papo para fechar, que vamos ver se a gente consegue fechar, né, na sexta que vem, ou a gente marca outras lives também, e a gente vai falando sobre o assunto aí. O que é interessante, né, Fausto, é que Jesus é um assunto que nunca fecha, né? Aí que Não, vai ser, é rico, né? Jesus é muito rico, tanto o ensinamento como tudo, né, que envolve o nome de Jesus. Pelo seguinte aspecto, né, a gente começa a abrir caixas e vai abrindo, e não se fecha nem vai se fechar. E ele é comentado até hoje, é falado até hoje, o ensinamento dele é muito rico, tanto do ponto de vista, para quem não crê, que talvez alguém que esteja assistindo não crê na existência espiritual de Deus, mas no ensinamento filosófico de Cristo, do ensinamento de Pedro. Sim. E semana que vem, então, a gente vai detalhar nesse sentido, viu, Fausto? Trazendo o surgimento das igrejas, inclusive o Concílio de Nicéia, como começou, o credo que eu tendo uma matriz religiosa, o Fausto tendo outra, matriz não, né? A gente compartilha o mesmo Deus, mas no sentido de pensamento, mas a gente está unido, e Jesus era isso. O que muitos religiosos têm que enxergar. Jesus era união, né? Não era. Então é isso. Sim, sim, é isso aí. Só uma coisa que me veio à mente rapidinho, né? Por exemplo, para quem é mais cético, né? Se fala hoje, né, no marketing e mesmo eu que estou escrevendo, né, do storytelling, né, de contação de histórias. Jesus é um mestre em contar histórias, que ele conta histórias pequenas, simples, no contexto daquelas pessoas e que fazem muito sentido até hoje, na parte espiritual e também na parte material. Então, Jesus, a gente poderia falar só sobre Jesus das parábolas, o Jesus dos milagres, o Jesus do andamento com seus discípulos, e a gente teria material para lives e lives e lives, que seria muito rico. Mas estamos aí na expectativa, desejamos a todos uma semana legal, uma semana abençoada, e na sexta a gente retoma o papo aí, Rodrigo, com as perguntas e com tudo isso aí para falar, que eu acho que vai ter bastante coisa. Aí, Alguém Fausto, comentou.
A Sheila falou excelente. Alguém comentou, eu estou voltando às lives, sim. Alguém comentou que eu fazia live de paternidade, eu não sei, já passou. E a gente, sobre doenças, nós vamos fazer, estamos agora aqui com o Rodrigo, já estamos prevendo uma live para o Dia das Mães, com uma psicóloga, muito gente boa, cristã também, que ela escreveu um livro sobre Não Dê Conta. Estou fechando uma live com um amigo escritor cego, deficiente, e a gente acha que é dificuldade, o cara não só lê, é bibliotecário e escreve, e cego. Né? E a gente está atrás, vamos falar também sobre autismo, então estamos aí tentando retomar as lives aí. E a gente estava no projeto, na verdade, terminando aí o segundo livro, então eu estava meio quietinho, porque estava trabalhando em outro foco aí. Eu ia Estamos aí de volta. dar spoiler, não só. O Rodrigo já me ajudou numa leitura crítica aí do segundo livro, mas parece que vai ser bem interessante aí. Mas muito bom. E assim, o que é legal trazer também para quem está acompanhando a live, você levar essa questão do ministério de Jesus, todo o seu ensinamento, seja na casa, seja na escola, seja dentro das igrejas, aquela igreja que você participa, aquela igreja que você é, porque Jesus, ele falava, eu sou, né? Então, às vezes, quando alguém fala assim para mim, Deus existe? Eu falo, não, Deus não existe, Deus é. Ele está, né? Então, leve, e a ideia da live é justamente isso, é quebrar alguns paradigmas que tem e vai continuar tendo, porque ele é um personagem muito, muito amplo e faz parte. Quando o personagem é muito rico, tem toda a polêmica, tem todo esse contexto. Sim. E aí nós vamos trazendo. E na semana que vem, para quem gosta dessa questão do Jesus, quando eu falo Jesus Cristo, é o Jesus que está entre nós hoje. E também o surgimento de todo o apostolado e das religiões, até os dias atuais. Então é isso que nós vamos trazer na semana que vem.